Preview. Olá, eu me chamo Eloá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade concedida pela Maritime Law Academy e dizer que é um grande prazer poder estar aqui com vocês para compartilhar de um breve estudo sobre tripulantes de embarcação. Primeiramente, eu vou falar do trabalho marítimo, que é todo o trabalho realizado exclusivamente a bordo de uma embarcação. O trabalhador marítimo, ele é conhecido como tripulação ou equipagem. Eles constituem o conjunto de pessoas empregadas que vão trabalhar a serviço da embarcação, mediante um contrato de trabalho. No Brasil, a LESTA, que é a Lei 9.537 de 97, ela dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e ela define o tripulante de uma embarcação. Ela define o tripulante como o aquaviário ou amador que exerce funções embarcado na operação da embarcação. Ou seja, o profissional que trabalha embarcado e que ele exerce ali uma função na embarcação. Para o exercício da navegação, ele tem que ter a CIR, tá? Que é a Carteira de Inscrição e Registro. Quanto à relação de emprego, ocorrerá por conta do armador, o armador da embarcação, que por meio do comandante faz as contratações. Podemos dizer que o comandante é o preposto do armador da embarcação. Toda embarcação ela tem uma quantidade mínima de tripulantes. Cada tripulante vai exercer uma função específica. Ou seja, dentro de uma embarcação, cada tripulante vai estar dividido na sua área e vai estar subordinado ao seu superior hierárquico. Outro fato importante que eu posso destacar é que em cada embarcação nós vamos poder encontrar também outros profissionais considerados não tripulantes. Quem são esses profissionais? São aqueles profissionais que vão prestar serviços a bordo da embarcação, mas que eles não seguem viagem, eles não ficam dias, meses embarcados como os tripulantes. Segundo a LESTA ainda, no artigo 2º, inciso 4º, os tripulantes sempre estarão subordinados ao comandante. E segundo o artigo 513 do Código Comercial, a autoridade máxima numa embarcação é o comandante. Não podemos esquecer nunca, a autoridade máxima da embarcação é o comandante. Vou falar sobre a responsabilidade dos tripulantes. Como eu disse anteriormente, cada tripulante tem a sua área específica para trabalhar, óbvio. Mas o tripulante, em geral, de um modo geral, ele é o responsável pelas operações e manutenção da embarcação. E eles também são responsáveis pela segurança da carga, a segurança dos outros tripulantes e a segurança de todas as pessoas a bordo da embarcação. A legislação aplicável à tripulação, em regra, se aplica à legislação trabalhista da bandeira do navio. Eloá, o que significa isso? Significa dizer que aquele trabalhador embarcado está sujeito às leis do país em que o navio foi registrado. Isso segundo a Convenção de Direito Internacional Privado de Havana, o Código de Bustamante, ok? Bom, eu posso dizer ainda que aqui no Brasil, os tripulantes de navios, eles vão ser, por exemplo, eles vão seguir a aplicação da legislação brasileira, ou seja, a CLT. E ainda as resoluções que são ratificadas aqui no Brasil, as resoluções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. A CLT, ela não fala muito sobre o profissional aquaviário. Tá? Ela não vem falando muito sobre essa profissão. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego resolveu criar a norma regulamentadora, ou seja, a NR30. A norma que vai regulamentar as questões de segurança e as questões do profissional aquaviário. Para o tripulante de navios de cruzeiro, eu posso destacar a resolução normativa do Ministério do Trabalho número 71. Hoje eu não posso nem falar muito sobre essa instrução, porque
essa conversa é breve, né? Eu tenho um tempo determinado. Mas vamos lá, continuando na Lesta, um ano depois da Lesta ser criada, foi criado o Decreto 2596, no ano de 98. A Lesta foi criada em 97, em 98 veio esse decreto. Esse decreto, ele começou a classificar os aquaviários. Então ele separou os aquaviários em 6 grupos. Os grupos marítimos, fluviários, os pescadores, os mergulhadores, os práticos e os agentes de manobra e docagem. Eu vou explicar um por um, bem sucintamente, mas que vocês possam entender. Então vamos lá. Primeiro grupo, o grupo dos marítimos. O grupo dos marítimos são os tripulantes que operam embarcações para navegação em mar aberto ou apoio portuário. Grupo 2, os fluviários, são os tripulantes que operam embarcações para navegação no interior de rios e lagos. Só vou dar um intervalo para beber uma água. Desculpa. Então vamos seguir. Grupo 3, os pescadores. Como o próprio nome já diz, são os tripulantes que exercem atividade a bordo de embarcações de pesca. Grupo 4, os mergulhadores. Os mergulhadores são aqueles tripulantes profissionais ou não tripulantes habilitados para exercer os serviços eventuais de atividade aquaviária. Grupo 5 são os práticos, são os aquaviários não tripulantes, conforme eu mencionei anteriormente. Lembra? Aqueles profissionais que eles não seguem viagem, eles entram, eles sobem a bordo da embarcação, mas eles não são considerados tripulantes. Então os práticos são aquaviários não tripulantes que exercem o serviço de praticagem. Os agentes de manobra e docagem, é o 6º grupo, são os aquaviários não tripulantes também que manobram as embarcações nas fâneas, em diques, estaleiros e carreiras, ok? Então esses são os 6 grupos que o decreto classificou. Agora eu vou falar sobre as atribuições e obrigações dos tripulantes. Bom, cada qual vai estar ali exercendo a sua área específica, ok? Então, de uma forma geral, eu vou falar sobre as obrigações. Quais são elas? Eficiência no desempenho de suas funções, zelo no serviço, obedecer ao comandante, obedecer ao seu superior hierárquico, utilizar os equipamentos de segurança sempre, cumprir todas as leis e normas necessárias, não se ausentar a bordo sem autorização prévia, claro, auxiliar nas manobras de fundeio, de atracação e desatracação da embarcação. Então essas são as obrigações principais. Dentre os direitos dos tripulantes, eu posso compartilhar com vocês alguns, tá? Que são de comum a todos. Por quê? Porque eles ficam muito tempo confinados. Eles ficam dias, às vezes meses, embarcados. Então, eles têm direito ao bem-estar no mar, com uma alimentação saudável, água potável, higiene, camas individuais, locais bem iluminados, conforto. Eles têm direito a férias também, têm direito ao bem-estar no porto, proteção à saúde com assistência médica, óbvio, porque se algum tripulante passar mal e estiver a bordo da embarcação, então eles têm esse direito, isso é um dos direitos imprescindíveis, além da inspeção da condição de vida, ok? Para os casos de tripulantes indisciplinados, tá? Um caso de insubordinação, um caso de indisciplina a bordo, o comandante da embarcação, que é a autoridade máxima, que nós já vimos, ele poderá sancionar o tripulante com uma advertência escrita, uma advertência verbal, uma suspensão ou até mesmo o desembarque da embarcação. Ocorrendo um crime a bordo ou uma contravenção ou um delito por parte do tripulante, o tripulante que cometeu o crime, ele será submetido à autoridade policial no porto onde ocorreu o fato ou no primeiro porto da escala, tá? Só para deixar isso claro para vocês. É muito importante falar aqui sobre a responsabilidade do comandante pelos atos praticados pela equipagem, como eu disse, equipagem ou tripulação. Pois, via de regra, o comandante seria o responsável por todos os atos da tripulação, ok?
se evidenciado que ele contribuiu com ação ou omissão para um resultado danoso. Mas, por ser o armador, o empregador do comandante de toda a tripulação, a priori nós podemos dizer que a responsabilidade pelos atos praticados pelo comandante ou pela tripulação seria do armador. Posso dizer que ele responde de forma objetiva, tá ok? Eu ainda tenho, antes de finalizar, duas observações para fazer, tá? São duas distinções, na verdade, que podem surgir dúvidas, né? E aí, como a gente não sabe se nós vamos seguir com esse bate-papo sobre tripulação, então eu acho que vale a pena esclarecer, que é a distinção entre o aquaviário e o amador. O aquaviário opera embarcação de maneira profissional, enquanto o amador ele tem habilitação e opera a embarcação para seu lazer ou esporte. E a segunda e última é a distinção entre o aquaviário e o trabalhador avulso portuário. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque muitas das vezes o aquaviário ele pode movimentar as mercadorias transportadas quando o navio atraca no cais. E geralmente essa função nós vemos exercer pelo trabalhador avulso portuário. Então vamos lá, o trabalhador avulso portuário presta serviço de uma forma não pessoal a diversos tomadores por meio de um órgão gestor da mão de obra, que é o órgão. O aquaviário executa os serviços necessários à navegação e pode, de forma excepcional, movimentar as mercadorias transportadas quando o navio atraca no cais. Então nós não podemos confundir, ok? Bom, gente, aqui eu vou encerrar esse estudo. Eu digo para vocês que estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Peço desculpa por não poder me alongar, por não poder entrar especificamente em alguns assuntos, porque o tempo é curto, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente bate mais um papo e conversa um pouco mais. Fiquem todos com Deus e eu agradeço. Até a próxima.